Hey guys, meu nome é Michael César, sou psicólogo e no vídeo de hoje irei falar sobre o futuro da psicologia. É isso mesmo, você aí que é estudante de psicologia ou você aí que é paciente, está pensando em passar por psicoterapia aí com um psicólogo, eu irei falar no vídeo de hoje sobre o futuro da psicologia. Mas antes de começar esse vídeo aí, vai estar passando na sua tela o meu Instagram. Lá eu falo sobre tecnologia e psicologia. Caso esse seja um tema que lhes interessa, é só seguir. Não se esqueça de se inscrever, é muito importante, e deixar seu like. O futuro da psicologia, terapia de realidade virtual. Vocês conhecem o que é terapia de realidade virtual? Então, venham comigo! Já imaginou tratar soldados com transtorno de estresse pós-traumático em uma situação de combate em vez de um escritório? Em 2012, o Centro Médico Naval dos Estados Unidos, em San Diego, Califórnia, fez exatamente isso, ainda que virtualmente. Os soldados estavam imersos em simulações digitais de combate, a experiência trazida de volta à vida através de imagens 3D, sons e vibrações e até cheiros. Ao trabalhar com seu trauma em uma simulação, os soldados anteriormente incapazes de compartilhar foram ajudados a falar sobre o que havia acontecido. A realidade virtual provou ser uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a superar o transtorno de estresse pós-traumático e muitos outros problemas de saúde mental, incluindo fobias, ansiedade e depressão. E você deve estar se perguntando, mas Maico, o que é terapia de realidade virtual? Essa coisa que eu nunca ouvi falar. A realidade virtual visa espelhar a realidade e criar um mundo imersivo e interativo. O sucesso pode ser avaliado pela capacidade da experiência digital de simular o ambiente do mundo real que ele tenta recriar. Em um estudo inovador, os pesquisadores descobriram que os membros digitais podem parecer indistinguíveis dos nossos. Afinal, o sistema de realidade virtual pode induzir respostas fisiológicas e psicológicas que podem ser medidas por alterações nos hormônios do estresse e outros estados biológicos. Visualmente, os componentes do sistema de realidade virtual trabalham juntos para criar ilusões sensoriais que produzem uma simulação mais ou menos crível da realidade. Elas parecem autênticas porque obtêm respostas cerebrais e comportamentais a partir de estímulos virtuais que espelham as do nosso mundo real. Não apenas as experiências parecem e soam muito reais, mas também é possível sentir fisicamente os objetos no mundo virtual. As luvas répticas fornecem feedback, textura e resistência, que simula a interação física dentro do ambiente digital. Essa interação dinâmica permite que o usuário se envolva com o ambiente de realidade virtual de maneira mais naturalista e intuitiva, e proporciona a experiência de estar lá. E este é apenas o começo. Foi criado um traje que leva o feedback sensorial para o próximo nível. O Tesla Suit parece uma roupa de mergulho, mas é descrito como um computador vestível na superfície da pele. Mais do que isso, o traje é eletrificado, pode fazer com que os músculos se movam e aqueçam e esfriem conforme necessário para tornar o cenário incrivelmente real. Embora tenha um valor óbvio para os jogadores, a realidade virtual também pode oferecer ambientes de treinamento do mundo real profundamente imersivos para pessoas em profissões perigosas, como astronautas, equipe de resgate ou atletas que tentam otimizar o desempenho. A equipe pode monitorar o movimento, a frequência cardíaca e outros indicadores em tempo real ou offline para uma análise posterior detalhada. O potencial para o terapeuta é igualmente emocionante. As interações tradicionais de saúde mental podem ser combinadas com tecnologia de ponta para colocar os clientes em situações seguras, controladas e ecologicamente válidas. Como resultado, a realidade virtual oferece um ambiente viável e valioso para recriar com segurança a ansiedade e outros sentimentos complexos. O potencial da realidade virtual para simular situações e interações sociais é ilimitado. A realidade virtual pode transportar o usuário para praticamente qualquer simulação contextualmente rica, mantendo o controle sobre as variáveis. E, embora a experiência seja imersiva, é crível para o usuário. As gravações funcionais de ressonância magnética podem
comparar as reações psicológicas com a atividade cerebral se necessário. E você deve estar se perguntando, e funciona? A terapia de realidade virtual tratou com sucesso ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, fobias e depressão. Como funciona? Um olhar sobre a psicologia por trás disso. A realidade virtual funciona porque o feedback sensorial criado digitalmente no mundo artificial substitui nossas experiências cotidianas. Para se sentir imersivos e presentes, os sistemas normalmente incluem duas exibições visuais, uma para cada olho, que difere um pouco como acontece quando vemos qualquer objeto no mundo não digital. Nosso cérebro recebe entradas artificiais ou reais de ambos os olhos para criar uma representação mental 3D. O mundo virtual torna-se mais realista ao adicionar informações sensoriais adicionais. Estímulos auditivos entram pelos dois ouvidos para criar um som surround espacial 3D, e o feedback das luvas hépticas cria a sensação de contato físico com o mundo virtual. Talvez a parte mais fascinante da realidade virtual seja a capacidade do usuário de interagir com o ambiente, movendo a cabeça, apontando ou agarrando algo, ou mesmo redirecionando nosso olhar. Podemos mudar o ambiente à nossa frente. O grau de imersão sensório-motora reflete a quantidade de estimulação física que experimentamos por meio de nossos sentidos e a sensibilidade do sistema para receber informações sobre como nós nos movemos. Por que parece tão real? Porque nos sentimos presentes. Presença é a nossa experiência cotidiana de estar aqui sentado lendo este artigo, ou caminhando por um ambiente virtual, ou assistindo exatamente esse vídeo. Enquanto a imersão se refere ao quão tecnicamente avançado o kit de realidade virtual, a presença é psicológica e fisiologicamente como é estar dentro da experiência. Normalmente, quando mais imersiva a experiência, mais presente nos sentimos. Essa presença aumentada está ligada a várias áreas do cérebro, notavelmente maior ativação no cérebro parietal, crucial para o processamento espacial, navegação e interação de informações sensoriais para formar uma única percepção. Um olhar sobre a terapia da exposição de realidade virtual e fobias. As fobias são tratadas regularmente com terapia de exposição. Isso envolve a introdução controlada de uma situação ou objeto que o paciente teme. O tratamento geralmente começa com o paciente imaginando do que tem medo e, em seguida, aumenta gradualmente a presença física do estímulo fóbico. Com o tempo, à medida que o cliente percebe mais controle sobre o ambiente, ele ganha uma sensação de domínio sobre seus medos. E funciona em realidade virtual tão bem quanto no mundo real. Por exemplo, varandas, telhados virtuais têm sido usados para tratar pessoas com acrinofobia, medo extremo de altura. Mas não termina aí. As configurações de realidade virtual também foram bem sucedidas no tratamento de outras fobias, incluindo acrinofobia, ou seja, medo intenso de aranhas, aviofobia, medo extremo de voar, agorafobia, o medo de espaços abertos e situações onde a fuga não é possível, claustrofobia, medo intenso de ficar preso em espaços pequenos, e glossofobia, o medo de falar em público. Embora ainda haja alguma incerteza sobre se os ambientes virtuais podem invocar o mesmo nível de respostas estressantes que as suas contrapartes físicas, eles continuam a ser ferramentas de tratamento bem-sucedidas. E é à medida que a realidade virtual melhora, a disparidade entre as experiências digitais e do mundo real diminui ainda mais. Para o terapeuta, a realidade virtual é uma ferramenta valiosa para facilitar e controlar o envolvimento emocional dos clientes enquanto trabalha seus medos, ansiedades e traumas. Tratamento de distúrbios transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. A terapia de exposição à realidade virtual provou ser valiosa para ajudar pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. O terapeuta começa com uma avaliação inicial das necessidades do paciente com base no tipo e grau de trauma. O ambiente de realidade virtual pode então ser específico para o indivíduo e seus requisitos. Por exemplo, uma determinada hora do dia, ruídos específicos do equipamento utilizado, e a paisagem pode ser personalizada.
A pesquisa mostrou uma redução significativa na ansiedade quando a realidade virtual é usada para tratar pessoas expostas a ataques terroristas, como em 11 de setembro de 2001, desastres e guerras. E você deve estar se perguntando, mas Maico, como é utilizado a realidade virtual para a ansiedade? Os transtornos de ansiedade são um transtorno de saúde mental mais comum em adultos. Além de causar sofrimento significativo, eles podem prejudicar fisicamente a qualidade de vida do paciente. E, no entanto, apesar das evidências claras da eficácia da terapia de exposição, ela continua sendo um tratamento subutilizado para transtornos de ansiedade devido ao custo, disponibilidade e desafios logísticos. A terapia de exposição à realidade virtual é vista como um tratamento valioso e eficaz para o medo e a ansiedade. Ele oferece uma maneira de aumentar a disponibilidade desse tratamento, garantindo a padronização. Com base na teoria do processamento de emoções, as memórias de medo são consideradas estruturas que contêm informações sobre como nossos medos, incluindo estímulos significativos e respostas. Os sistemas de terapia de exposição à realidade virtual facilitam o processamento emocional ao imergir o paciente em um ambiente personalizado específico para essas estruturas de medo. A redução da ansiedade vista no ambiente de realidade virtual com exposição repetida se generaliza bem para a vida real. Devido ao alto grau de sucesso no tratamento da ansiedade, a terapia de exposição à realidade virtual, no entanto, pode fazer parte de uma abordagem padronizada de terapia. Depressão. Pessoas com depressão podem apresentar sintomas de mau humor, falta de apetite, sono perturbado, falta de energia e sentimentos de inutilidade. A realidade virtual não é apenas vista como uma ferramenta econômica para ajudar pessoas com ansiedade, mas pesquisas em andamento também confirmam seu valor como tratamento para a depressão. O uso de realidade virtual levou a uma redução significativa dos sintomas em clientes com depressão, mas são necessárias mais pesquisas para encontrar o equilíbrio ideal com os tratamentos existentes. 10 benefícios da terapia baseada em realidade virtual. Embora a realidade virtual deva ser vista como uma ferramenta e não como a resposta a todos os desafios de saúde mental enfrentados por um cliente, ela oferece várias vantagens. Primeiro, um alto grau de validade ecológica. Os ambientes dentro de tal realidade digital são cada vez mais complexos e críveis. Segundo, controle direto sobre o ambiente e grau de exposição. Por exemplo, ao tratar o medo de voar, a turbulência pode ser removida ou incluída conforme necessário. Terceiro, as configurações podem se tornar incrivelmente relevantes e pessoais, incluindo objetos, sons e até cheiros do passado de um cliente. Quarto, a terapia pode ser mais consistente e repetitiva ou progressiva. Quinto, os estímulos podem ser introduzidos gradualmente e removidos conforme necessário. Por exemplo, o medo de aranhas pode ser tratado com delicadeza e interrompido quando necessário. Sexto, o software está se tornando cada vez mais fácil de usar e pode ser adaptado para as necessidades específicas do terapeuta. Sétimo, as sessões estão disponíveis para repetição e os resultados podem ser coletados para avaliações contínuas. Oitava, a realidade virtual pode fornecer a única opção para cenários de terapia de exposição difíceis de organizar, por exemplo, voar em um mau tempo, enfrentar grandes públicos e lidar com ambientes perigosos. A nona, a terapia é mais aceitável do que reconstruir um ambiente real para pacientes que passem por traumas. E a décima é útil para clientes que são incapazes de imaginar a situação o suficiente para produzir seus níveis normais de ansiedade. Em última análise, os pacientes relataram altos níveis de satisfação com o tratamento de realidade virtual, provavelmente devido à sensação de controle que oferece e à sua eficácia como terapia. O potencial da realidade virtual na terapia é incrível e empolgante. O sucesso usando essa tecnologia imersiva tem o potencial de ajudar a vida daqueles que experimentam fobias através da exposição controlada ao objeto ou situação temida, transtorno de ansiedade social, conhecer virtualmente novas pessoas e falar publicamente, transtorno de estresse pós-traumático, ao lado, em alguns casos, substituindo os tratamentos existentes,
Transtorno de ansiedade generalizada em conjunto com biofeedback, uma abordagem valiosa para aprender técnicas de relaxamento. Transtorno do pânico, ajudar os clientes apresentando repetidamente situações que causam pânico. E o último aí também é a dependência, né? Proporcionando exposição segura e controlada a estímulos relacionados à droga. A lista, né, que eu mencionei ainda agora há pouco, conta apenas a parte da história. Embora o trabalho e a exploração dos benefícios continuem em todas as áreas acima da saúde mental, a pesquisa abre novos caminhos na esquizofrenia, autismo, patologia, né, transtorno alimentar, promoção de saúde cardiovascular e os benefícios para a saúde mental no exercício. Considerações finais. Normalmente leva 20 anos a partir da publicação de novas pesquisas antes que as técnicas se tornem comuns. Artigos explorando o uso de realidade virtual como técnica de terapia de realidade começaram a aparecer em 1995. Mais de 20 anos depois, a realidade virtual tornou-se uma ferramenta viável comparável à sua contraparte do mundo real. Embora inicialmente a realidade virtual fosse cara, difícil de configurar e não confiável, a tecnologia agora está amplamente disponível e os custos caíram drasticamente. Não sei com relação aqui ao Brasil, né? É improvável que a realidade virtual responda a todas as nossas necessidades como terapeuta, mas se compara favoravelmente aos tratamentos existentes. À medida que os sistemas melhoram e o nível de imersão aumenta, torna-se uma ferramenta cada vez mais valiosa para colocar um cliente com segurança de volta em um ambiente complexo e desafiador. Uma vez lá, eles podem lidar com emoções difíceis, ansiedade e medo e identificar técnicas valiosas de enfrentamento. Embora o foco da realidade virtual tenha sido ajudar as pessoas a superar as dificuldades resultantes de problemas de saúde mental, o escopo para promover e manter o bem-estar mental positivo está amplamente aberto. Bom, galera, vou ficando por aqui. Caso esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, deixe seu like. Não se esqueça de escrever aqui abaixo caso vocês tenham dúvidas ou sugestões para vídeos futuros. Não se esqueça também de pedir a ajuda de um profissional qualificado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!